meus amores, tudo bem com vocês? A Vivi tá de volta depois de um tempo sumida, sem voz. Enfim, no vídeo de hoje eu tô aqui pra contar pra vocês como foi a minha cirurgia das amígdalas, que muita gente quer saber, muita gente me encheu de pergunta se doeu, se não doeu, se tem como comer, se... Nossa, um monte de coisa. Então eu vou responder tudo nesse vídeo, vou contar como foi a cirurgia, vou contar o pré, a cirurgia e o pós, então não esquece de deixar o like, tá bom? Já deixa aí, se inscreve, ativa o sininho e segue em todas as redes sociais, que é muito importante pra não perder nada, tá bom? Bom, gente, eu vou começar dizendo que se você precisa fazer essa cirurgia e tá com medo, fica tranquilo, porque se eu sobrevivi, tô aqui viva pra contar a história, não vai acontecer nada com você. Porque assim, o que a gente tem é medo, sabe? Assim, eu tinha muito medo antes de passar por isso. Então eu tava desesperada, eu ficava o dia inteiro assistindo vários vídeos no YouTube, todo mundo falava que sentia muita dor, que isso, que aquilo, e isso me colocou um pouco de medo. Então assim, relaxa, calma, é super tranquila a cirurgia, tá bom? Todo mundo aguenta. Então, fica de boa aí que você vai passar por essa e vai aguentar. Bom, assim, eu vou começar falando do antes, né? Tem um vídeo aqui no canal que eu postei, que eu contei o porquê. Porque assim, não é simplesmente chegar lá e falar, vou tirar minhas amígdalas hoje. Não é assim. Tem que ter um motivo, tipo assim, coerente pro médico poder pedir a cirurgia. Então assim, assiste esse vídeo que tá tudo explicadinho a minha história. Eu vou deixar ele aqui embaixo e também linkado nos cards. Que lá eu explico tudo o que aconteceu, por isso que eu tive que fazer a cirurgia, enfim. Então vamos lá. Partindo do pré-operatório, o médico vai pedir uns exames, que no meu caso foi o hemograma completo e o exame de coagulação, os dois de sangue. E aí você vai pegar o resultado desses exames, vai levar lá no médico e ele vai ver se tá tudo ok. No meu caso, tava tudo ok, e aí ele falou, vamos marcar a cirurgia. E aí eu marquei pra semana do carnaval pra poder ficar em casa, sem precisar perder aula e sem precisar perder, enfim, meu trabalho. Aí a gente marcou, e aí quando você marca a cirurgia, você tem que marcar a consulta com a anestesista também. Eu não sei se é assim em todos os casos, mas no meu caso foi. Eu marquei consulta com a anestesista e eu fui. Minha cirurgia foi no dia 1 de março, e aí na sexta, né? Na quinta-feira, dia 27, se eu não me engano, de fevereiro, eu passei com a anestesista. E aí, é uma consulta assim que ela faz um monte de pergunta. Pergunta, tipo assim, sua vida inteira, de ponta cabeça, pra poder fazer a sua fichinha completa, bonitinha. E aí explica também como vai ser o tipo de anestesia que você vai tomar, como que eles vão fazer isso, tipo assim, tudo bonitinho. E eu acho que a consulta com a anestesista é uma parte muito importante, porque eu tinha muito medo de não acordar depois da anestesia. Parece muito idiota falando assim, gente, mas é real, eu tinha muito medo. E aí, quando eu passei com a anestesista, eu fiquei mais tranquila, porque ela me tranquilizou. Então ela falou que ela ia estar lá, que ela ia me dar apoio, que ela ia me ajudar, que não sei o que eu não precisava ter medo. E isso ajudou bastante. Depois que você consulta com a anestesista, o próximo passo é a cirurgia. E aí eu fui na consulta com a anestesista na quarta, minha cirurgia foi na sexta. E aí, a partir da quinta-feira, dia 28, desde as 11 horas da noite, eu não podia mais beber água e nem comer. E aí, chegou o grande dia, sexta-feira, dia 1. Eu estava muito nervosa um dia antes, mas no dia eu estava super tranquila, gente. Eu chorei um dia antes, eu pensei que eu ia morrer. Nossa, gente, é sério, eu falei pra minha avó que eu tava com medo de morrer. Enfim, chegou no dia, acordei, fui tomar meu banho de manhã pra ir pro hospital. Tava tranquila, gente, pensa numa pessoa tranquila, era eu. Cheguei no hospital, fiz a fichinha e tal, como eu sou de menor, minha mãe que assina tudo, botei aquela pulseirinha. E aí subi pro quarto. Quando eu subi pro quarto, foi uma enfermeira. E aí ela mediu minha pressão, viu meus batimentos cardíacos, minha temperatura. E ela colocou uma pulseirinha amarela, que se vocês olharem em cima das camas do hospital, tem as cores lá. E o amarelo significa risco de queda, né? Então significava que a minha cirurgia, como é anestesia geral, o que acontece? Você pode cair quando da primeira vez que você levanta e tal, enfim. Então ela deu um termo assim, eu tive que assinar, minha mãe também, que a primeira vez que eu fosse levantar da cama, independente do que eu fosse fazer, mas geralmente é só pra ir no banheiro, né? Porque não tem muito o que fazer no quarto do hospital. Eu tinha que estar com a enfermeira, então se eu quisesse ir no banheiro eu tinha que chamar a enfermeira pra ela ir comigo. Porque que acontece? Nesse termo, você assina e tá escrito nele que se você cair
e você tiver sem uma enfermeira, não é responsabilidade do hospital. Mas assim, eu acho que eu fui no banheiro com a enfermeira só 2 vezes e depois eu já me senti super bem pra ir sozinha. Então, aí passou uns 10 minutos, eu já tinha vestido aquela roupa linda, maravilhosa, só que não. Chegou a enfermeira que ia me levar pro centro cirúrgico. Muito fofa ela, inclusive. E aí ela falou assim, olha, você quer ir no banheiro? Porque depois, não sabe-se lá Deus quando que você vai poder ir no banheiro, né? Que você vai voltar. Aí eu fui. Quando eu saí do banheiro, ela me deu um comprimidinho, que eu acho que era tipo um calmante, assim, pelo que ela falou. E aí eu deitei na maca, ela me deu a touquinha, eu coloquei. E aí a gente desceu pro centro cirúrgico. E aí, no elevador, assim, começou a passar um filme na minha cabeça. Porque você pensa, pô, tô indo pra sala de cirurgia, posso voltar de lá. Quer dizer, posso não voltar de lá, né? Enfim, minha mãe só pôde acompanhar até a porta da aula cirúrgica, né? Depois ela teve que ir pra um cantinho lá, sabe? Que eu não sei onde ela ficou, mas enfim. E aí eu fui com essa enfermeira e mais uma. E o tempo todo ela super conversando comigo pra me distrair e tal. Foi muito bom, inclusive, porque assim, elas me distraíram bastante. E aí elas me levaram pra sala de cirurgia, que ia ser minha cirurgia. E aí elas falaram pra eu passar da maca pra... Acho que... Eu não sei como fala, se é mesa cirúrgica, sei lá. Enfim, deitei lá. E aí entrou a anestesista, doutora Gabriela, que tinha me atendido no consultório. E entrou um cara também que era anestesista. E aí entrou o doutor depois, aí ele falou, é hoje, não sei o que, oi Vitória, tudo bem? Aí eu respondi, né, e tal. E aí eu não sei, assim, era pro calmante fazer efeito na minha pessoa e chegar meio grog lá, né, mas não funcionou. Enfim, aí a enfermeira colocou aqueles negócios aqui no peito, né, esqueci o nome agora, mas vocês sabem o que eu tô falando. E aí o anestesista veio e falou assim, ó, eu vou aplicar anestesia, vai arder porque a agulha é um pouquinho grossa. Não sei se ele falou isso, mas enfim. E vai arder. E aí eu peguei e falei, tá bom, só vai. E aí peguei, virei o rosto assim pro lado e fechei o olho. Aí eu lembro que ele ainda falou assim, nossa, eu sou tão feia assim que você teve que fechar o olho. E aí a anestesista, a doutora Gabriela, falou assim, nossa, mas você disse no meu consultório que você tava com medo, que não sei o quê. Super tranquila, gente. No dia eu não tava com medo nenhum, só dei meu braço e falei vai. E aí depois colocaram aquele do dedo, e aí o cara colocou oxigênio em mim, e aí ele ficava falando respira, aí eu respirava, e daqui a pouco ele falava respira. E aí, gente, assim, a última coisa que eu vi foi eles falando alguma coisa assim, apaguei, e depois eu acordei na sala de recuperação. Meio zonzo, assim. Eu lembro que o meu médico me chamou, aí eu respondi, não sei o quê. Aí ele falou, mas eu não lembro nada que ele falou. E aí eu lembro que eu abri o olho, assim, olhava, fechava, eu acordava. E assim ficou um bom tempo. E aí, gente, super tranquilo. A hora que eu abri o olho e vi que eu tava viva, tava suave. Eu falei, pô, deu certo, tô viva. E aí eu fiquei lá um tempo na sala de recuperação. E aí chegou uma hora que o enfermeiro chegou em mim e falou, ó, você tá bem? Não sei o que. Eu falei, tô bem. E aí ele pegou, tirou os negócios que estavam lá em mim pra subir pro quarto. Aí eu lembro que ele falou assim, ó, a gente saiu da sala, né? Aí ele parou no corredor e falou assim, ó, vou pegar a sua ficha e já vem. E aí eu apaguei. Quando eu acordei de novo, eu tava na porta do quarto já entrando. E aí eu apaguei de novo. Aí eu não lembro de ter passado pra cama, porque você passa pra cama, da maca pra cama do quarto, sozinho, né? Tipo assim, meio que eles te seguram, mas você passa sozinho. Eu não lembro disso, minha mãe disse que eu fui sozinha, mas não lembro. Isso, acho que era umas 10 horas da manhã, não lembro certinho. Mas aí, acordar mesmo, de entender o que estava acontecendo, só depois do meio-dia. Aí eu acordei e entendi que eu tava viva, que estava acontecendo, que eu tava no quarto. Que até então, gente, eu abri o olho, olhava assim um pouco, fechava de novo. Abri o olho, fechava. Gente, sério, assim, era muito engraçado. Mas assim, resumindo, a cirurgia em si, a minha demorou um pouco mais. E foi um pouquinho mais chatinho porque eu tava com abscesso, então o médico teve um trabalho a mais, enfim. Mas foi bem tranquilo, gente, bem tranquilo. A cirurgia em si é muito de boa, você toma anestesia, você não lembra de nada. Mas enfim, o meu medo era a anestesia, porque assim, você pensa, pô, tô entregando a minha vida na mão de outra pessoa, que é o médico, tô tomando anestesia geral, de pessoa eu morro. Mas foi super de boa, então se você tá com medo, relaxa, gente, que é super tranquilo. Mas eu acho que a equipe médica que tá com você nesse momento também faz muita diferença, porque o meu médico era muito bonzinho, tipo assim, na hora da cirurgia que ele chegou na sala, ele falou comigo, foi super bonzinho. As enfermeiras também foram uns amores, elas ficaram conversando comigo pra me distrair o tempo inteiro.
A anestesista, a doutora e o doutor, que eram os dois anestesistas também, super amorzinhos comigo. Então eu acho que isso faz muita diferença. Mas, vamos lá. E aí eu fiquei lá no hospital, tomei sorvete e tal, comi gelatina. Que eu queria água, ninguém podia só molhar na minha boca. Antigamente era um pouco vazado. Hoje em dia é melhor. Na minha época era muito vazado. E aí, quando tava quase na hora de eu ir embora, eu vomitei. Mas assim, foi bem pouco sangue, a maioria era sorvete, porque a desesperada quis comer o sorvete tudo de uma vez. Enfim. Mas aí tomei Plasil e vim embora pra casa. Aí, gente, o pior é o pós-operatório. Eu vou ser muito realista com vocês, assim, o pior é depois. Eu assisti muito vídeo onde as pessoas falavam, nossa, senti uma dor absurda, que eu tive que tomar remédio pra dor, que eu não aguentava. Gente, eu quase não senti dor. Eu senti dor, assim, no ouvido, e era só nesse ouvido direito. E, tipo, era bem dentro, assim, era como se fosse uma pressão, sabe? Mas só até o terceiro dia. No terceiro dia eu parei de tomar remédio pra dor. E no terceiro dia eu passei muito mal. Mas eu passei muito mal. Eu vomitei, eu não conseguia tomar nada, nem nada com nada, gente. No quarto dia eu liguei pro meu médico, ele me passou uns remédios lá que podia comprar sem receita. E aí eu fui melhorando. Mas assim, gente, é muito ruim, porque assim, eu não conseguia beber água porque voltava pelo nariz. Até agora volta um pouco. Hoje faz 16 dias da minha cirurgia. 17. Nem sei que dia é hoje, mas enfim, 16 ou 17, que eu não lembro que dia é hoje, gente, desculpa. E aí, até hoje volta um pouco de água, as coisas pelo nariz, que é super normal. Mas eu lembro que no quarto dia eu tava muito ruim, porque eu não conseguia comer nada, enfim. Depois do quarto dia as coisas vão melhorando, porque você começa a comer mais, consegue, sabe, vai desinchando, mas é bem ruim, porque tá tudo inchado, então tudo que você bebe volta pelo nariz e dói pra descer, você não consegue engolir. E assim, é bem ruim, gente. Eu tinha emagrecido antes da cirurgia e aí eu tinha engordado de novo. Mas com a cirurgia eu perdi 8 quilos. E é muito difícil, porque dói bastante. Mas assim, no meu caso, doeu só até o terceiro dia e era dentro do ouvido e era só de um lado. Depois do terceiro dia eu não senti mais dor. O que acontece é que você sente um incômodo muito grande, porque tá tudo inchado aqui. Então, tipo, nada desce. E se você come alguma coisa que tem, tipo, um pouco mais de sal ou que é muito doce, já desce queimando. Perguntaram sobre desmaio. Eu não desmaiei, gente. Eu tava fraca, mas em momento algum eu desmaiei. Nem tive tontura. Nem no hospital, que eu me lembre. Só depois da anestesia mesmo, mas é porque eu tava com anestesia. Bom, hoje já consigo comer, já comi cachorro quente, já comi pizza, já comi batata, já consigo comer de novo, mas ainda assim é meio ruim, tem hora que dá uma engasgada, tem hora que volta as coisas que você toma pelo nariz, mas agora já tá tudo se normalizando. Meu médico já me liberou pra comer, tudo normal, voltar pra vida normal. Mas assim, até o 10º dia é bem ruim, gente. Bem ruim, porque você não consegue comer, sabe? Assim, depois do 10º dia, eu consegui comer macarrão, comer miojo, essas coisas assim. E no 11º dia eu voltei pra escola. Então, eu voltei pra escola, tive que voltar pra minha vida normal. Mas assim, gente, se você tá com medo de sentir dor, relaxa, porque eu não senti. Então isso é de organismo para organismo, porque todo mundo que eu vi falou, nossa, senti muita dor, que não sei o que, eu não senti quase nada. Então assim, no meu caso foi muito tranquilo, não cuspi sangue, não senti dor, quase não vomitei sangue, só vomitei no hospital e foi bem pouquinho. Então assim, foi bem tranquilo em relação a isso. O problema é que você sente muita fome. Quem faz essa cirurgia sente fome, você passa fome. E não é tipo assim, aquela fome que você fala, pô mãe, tô com fome. Não é isso, gente. É assim, de realmente passar fome, assim, de, sabe, você às vezes fica horas e horas com um Yakult ou com um suquinho, porque não desce nada. Então assim, é bem difícil. Uma coisa que eu reclamei muito foi que eu não conseguia mastigar. Então assim, esse lado primeiro voltou. E depois esse aqui tá voltando ainda. E aí eu falei com o doutor e tal, é normal, porque você fica com um aparelho pra deixar sua boca aberta. E aí eu falei que a minha língua tava dormente, ele disse que é normal porque eles aplicam anestesia, então a língua fica dormente por um bom tempo. E eu ainda não sinto esse lado da minha língua, então ele disse que é normal. E assim, em relação à recuperação, assim, você não pode fazer esforço, não pode fazer exercício físico, enfim.
Mas, gente, em relação à dor, foi super tranquilo pra mim. Antes do 10º dia, eu já conseguia comer miojo. Depois do 10º dia, eu já conseguia comer macarrão, miojo, arroz, carne moída. Então, em relação à minha recuperação, foi bem de boa, assim. Só que o que acontece? Eu chorei muito. Porque a minha voz foi voltar no 8º, 9º dia. Então, assim, é muito difícil. E até esses dias eu tava meio fanha. Então, assim, é bem difícil em relação a isso. No meu caso, foi difícil por conta disso. E eu chorava muito de fome, eu queria comer as coisas, eu não podia, não descia. E eu chorei muito também por conta da minha voz. Agora eu vou contar pra vocês o porém depois da minha cirurgia, porque nem tudo é perfeito, né, gente? Bom, como eu tava com abscesso, meu médico teve que tirar muita coisa do lado esquerdo. Ele tirou as amígdalas e ele teve que tirar todo o tecido que estava infeccionado. Então não tinha tecido pra ele dar os pontos, porque a minha foi com ponto. Na realidade, nem tinha como a minha não ser com ponto, né? E aí ele tinha que dar o ponto e, tipo, bem firminho pra não dar hemorragia, porque se ele não desse, ia dar hemorragia. Então, ele teve que puxar, sabe a campainha que a gente tem no meio das amígdalas? Ele teve que puxar essa campainha pra cá, pro lado esquerdo, pra poder usar o tecido dela pra dar os pontos, né? Então, o que acontece? A minha campainha ela não está no meio, gente, ela está desse lado. Isso me atrapalha pra falar, me atrapalha pra comer. Eu não sei se vocês perceberam, mas tem hora que eu dou uma engasgada pra falar. E é bem ruim porque me dá falta de ar, mas assim, ele me encaminhou pra fono. E eu tenho que fazer uns exercícios todo dia, né, que é falar sussurrando, contar sussurrando, na verdade, porque isso ajuda o músculo a ir soltando. Então assim, voltar como era antes não vai voltar, mas pode voltar um pouco. Então eu tenho que passar na fono, fazer exercícios, porque eu uso a minha voz, né? Eu preciso disso pra falar, é meu meio de trabalho. Então é um processo lento e que me deixa bem chateada todo dia. Mas em relação à dor, essas coisas eu não sinto. Gente, assim, super de boa. Ele disse que já tá quase tudo cicatrizado. Esse lado já cicatrizou, falta esse. Então, assim, tá quase tudo 100%. E assim, não tem muito o que eu falar, gente, porque eu vi muita gente se lamentando, sofrendo e não sei o que. Eu não consegui abrir a boca. Eu consegui abrir a boca mesmo depois do 11º dia. Tipo, abrir mesmo. E porque tava tudo inchado, né? A língua fica inchada também. Mas eu vi muita gente se lamentando nos vídeos, chorando e falando que tava doendo. E, gente, eu não senti dor. Sabe, assim, foi bem de boa em relação a isso. O problema é que eu queria comer, não podia, eu chorava. Ai, gente, horrível nesse sentido. E porque demorou muito pra eu voltar a falar, entendeu? E é muito ruim pra eu falar porque meio que força, que parece que tá tampado, porque na realidade tá, né? Então é bem ruim em relação a isso. Mas basicamente foi isso, gente. Assim, não tem muito o que eu falar nesse relato, porque foi bem de boa. Pra quem perguntou, a minha cirurgia foi pelo convênio, né, Unimed. Então, eu operei na maternidade de Campinas. Assim, eu não tenho o que reclamar do hospital, eu fui bem atendida, deu tudo certo. Meu médico atende em Campinas, pra quem quiser saber, o Dr. Pedro Mota. E basicamente foi isso que aconteceu, gente. Foi super tranquilo. Quer dizer, tranquilo não, porque essa cirurgia não é tranquila. O pós dela é bem chato. Mas eu tô viva, isso que interessa, e se eu sobrevivi, vocês sobrevivem também. E o que eu quero dizer pra vocês aqui é que assim, se você tá com medo, fica bem tranquilo, gente. Tipo assim, bem tranquilo mesmo, porque a cirurgia é super de boa, o pós que é chato, mas todo mundo sobrevive, então você vai sobreviver também. E assim, a cirurgia é tranquila, a anestesia é tranquila. Se você tiver sorte de pegar uma equipe na hora do centro cirúrgico, que seja os amorzinhos como foram os meus, você vai estar no céu, porque de verdade. E assim, se o seu médico for como o meu, que ele sabe o que ele tá fazendo, porque eu sinto que ele sabe o que ele tá fazendo, você fica tranquilo também que ele vai dar conta do recado, vai fazer a cirurgia bonitinho. Então assim, não deixe de fazer a cirurgia por medo, porque eu tava com muito medo, mas é óbvio que eu não ia desistir, né, gente? Mas assim, não deixe de fazer por medo. Porque assim, foi o que eu disse até no outro vídeo. Às vezes a gente tem um medo, mas a gente pode superar esse medo pelo menos 5 minutinhos pra enfrentar a situação e depois a gente pensa no medo de novo. Então assim, façam, porque eu acho que é melhor, entendeu? No meu caso, eu tive esse porém depois da cirurgia, mas você vai tirar suas amígdalas, vai ficar tudo bonitinho, certinho no lugar. Mas no meu caso,
ficou assim um buraco muito grande, porque ele teve que tirar muita coisa. Então foi por isso. Mas fica tranquilo que no seu caso, se você precisar, vai dar tudo certo. Não vai ter nenhum porém depois. Só agradece, entendeu? Depois da cirurgia. Então assim, fiquem tranquilos e eu vou atualizando nos próximos vídeos, conforme o tempo for passando, se mudar alguma coisa. Mas basicamente foi isso, gente. Assim, não tem muito o que eu falar. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Se você já fez essa cirurgia, me conta aqui nos comentários. Se você vai fazer, me conta aqui também. Então é isso, não esquece de deixar o seu like, se inscrever, ativar o sininho, seguir em todas as redes sociais, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!